Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Nesta sexta-feira, 33ª semana do Tempo Comum, meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha casa será chamada casa de oração. A igreja pode ser chamada de noiva, de esposa, de corpo de Cristo, mas a igreja é, sobretudo, casa de oração. E eu te pergunto, quando tu entras na igreja, qual é a tua primeira atitude? Lembremos-nos que a casa de pedra nos remete à casa espiritual. Nós somos pedras vivas do Senhor. Nós somos formamos um sacerdócio vivo e somos convidados a nós mesmos, como diz São Pedro, oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis ao Senhor. Além da nossa oferta material, primeiramente nós somos convidados a nos entregar ao Senhor. Muito mais do que dar algo, oferecer algo, nós somos convidados a ser ofertas vivas do Senhor. Jesus expulsa os vendilhões do templo porque estes levavam os animais, aves, ovelhas e bois, e faziam da casa do Senhor uma casa de comércio. Havia o câmbio, se costumava trocar as moedas que os peregrinos traziam, e nestas havia a efígie, ou seja, a imagem de César, e esta moeda não poderia circular no templo, por isso que era preciso fazer o câmbio para que se trocasse as moedas que havia a imagem de César nas moedas do templo. E nesse câmbio, nessa troca, havia a exploração do povo. E os sacerdotes eram coniventes com isso. Por isso que Jesus expulsa os vendilhões do templo. Porque fizeram da casa de Deus um covil de ladrões, um esconderijo de ladrões. E hoje, amados irmãos e irmãs, nós somos convidados a nos perguntar: o que nós fazemos da nossa oração? É um comércio? Mestre Eckhart, que é um grande místico medieval, dizia: fizeram de Deus uma vaca leiteira. A vaca se tira leite, quando não há mais leite se rejeita a vaca. Muitos fazem da vida espiritual um comércio, um intercâmbio, no qual Deus apenas está ao meu serviço. Eu oro para que Deus atenda às minhas necessidades. Isso é um comércio. Nós precisamos orar, primeiramente rezar, como uma expressão de amor a Deus. A nossa oração, antes de ser uma oração de petição, de pedido e de súplica, há de ser uma oração de ação de graças e agradecimento. Primeiramente, tu deves agradecer a Deus por estares naquele momento diante do Senhor. Que hoje, amados irmãos e irmãs, nós purifiquemos o nosso templo, o nosso coração, para que façamos uma verdadeira oração a Deus. O grande perigo hoje é que os fiéis são transformados em muitas igrejas num negócio. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Que o nosso coração esteja purificado, agradeçamos ao Senhor por este dia, façamos do nosso corpo um verdadeiro templo, façamos do nosso coração
o lugar por excelência onde Deus possa habitar. No batismo, nós fomos purificados, renunciamos ao demônio e que hoje, amados irmãos e irmãs, deixemos que o Espírito Santo purifique o nosso coração para que a nossa oferta ao Senhor seja agradável quando nós mesmos purificados nos oferecemos a Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.